Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês já me conhecem, né? A maioria já me conhece. Meu nome é Aline, eu sou professora de física. E a nossa primeira tarefa esse ano é fazer uma revisão dos conceitos que nós vimos o ano passado, tá? Então a gente começa, o PET de vocês começa lá com a parte de propagação da luz, tá? Então começa com o estudo da luz. Depois a gente vai ver na semana 2 a parte das cores. Então vai estudar toda essa parte relacionada à luz, tá? Se alguém por acaso não viu esses conceitos, não tem problema, tá? Porque a maneira que eu vou fazer aqui agora dá para quem não viu, para quem não estudou isso ano passado, pegar esses conceitos, tá bom? Então, vou tentar sempre fazer dessa forma para que a gente tenha o maior rendimento possível, tá bom? Como eu já deixei claro, gente, nos grupos, né? Pode me procurar a hora que vocês quiserem, a hora que vocês tiverem dúvida, tá? Qualquer coisa, pode me procurar, que eu atendo todo mundo, né? Quando for possível e tudo. Na maioria das vezes, eu atendo rapidamente, tá bom? Então, vamos começar, gente, com a nossa apresentação, que vai falar sobre essa questão da propagação da luz, né? De alguns conceitos que nós vimos no ano passado relacionado à propagação da luz. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, né, que a gente tem que relembrar para quem já viu ou ver para quem não viu ainda, é como que acontece a propagação da luz, né? O que é a propagação, primeiramente, né? Propagação, gente, significa o quê? Propagação é como que a luz se movimenta, né? Como que a luz ela passa de um local para o outro, tá? Isso que é propagação. Então, a gente vai ver uma coisa chamada o princípio da propagação retilínea da luz, que vai dizer sempre que a luz se propaga em linha reta, tá? Esse princípio vai dizer isso, que a luz vai estar sempre se propagando em linha reta. E nessa situação, gente, o que vai acontecer? Essa propagação da luz em linha reta, ela vai produzir alguns fenômenos. Por exemplo, a sombra, tá? A sombra de um objeto, a penumbra. O que é a penumbra? A penumbra é como se fosse uma parte, né? Aquela região ali está recebendo uma parte de luz e uma parte sem luz. Isso é a penumbra, tá certo? Então, vários fenômenos relacionados ao estudo da luz acontece porque a luz se propaga de maneira retilínea. A questão dos eclipses, tá? O eclipse solar, o eclipse lunar, todos esses fenômenos acontecem por conta dessa propagação retilínea da luz. Geralmente, a luz ela se propaga em linha reta em meios homogêneos e transparentes, tá? Mas não vamos preocupar com isso, não, porque os nossos meios sempre serão dessa forma. Então, fica mais fácil para a gente, tá bom? Então, aqui está mostrando como é que é essa propagação retilínea da luz, ok, gente? Para a gente entender mais um pouquinho da luz, a gente tem que entender a luz, ela pode sofrer dois fenômenos, basicamente, tá? O fenômeno da reflexão e o fenômeno da refração. O que é o fenômeno da reflexão? A gente tem contato com esse fenômeno aqui o tempo todo, né, gente? Quando você pega e olha no espelho, você está vendo a sua imagem refletida naquele espelho, tá certo? E essa imagem, ela é possível, essa imagem foi construída de maneira possível porque a luz está refletindo naquela superfície que é o espelho, ok? Então, o que é o fenômeno da reflexão? A reflexão é quando a luz bate, né, em uma determinada superfície e volta, tá certo? Então, a luz bate no espelho, ó, ela bateu no espelho e volta, beleza? Isso é a reflexão, ok? Ela sempre vai ter uma mudança, né, na direção de propagação, justamente por conta dessa volta. Ela precisa voltar, beleza? Essa reflexão, gente, pode acontecer de duas formas: da forma regular, né, e da forma difusa. O que é a forma regular? A forma regular é essa bonitinha aqui que aconteceu, ó.
A luz estava se propagando em uma determinada direção e ela volta formando o mesmo ângulo, tá vendo? É tudo certinho, tudo bonitinho. Agora, a reflexão difusa, que é esse segundo caso aqui, a luz ela volta em várias direções possíveis, tá? Na verdade, essa reflexão aqui regular, ela vai acontecer para meios lisos, tá? E a reflexão difusa vai acontecer para meios irregulares. Na verdade, gente, é essa reflexão difusa aqui que possibilita a gente enxergar um objeto, tá certo? Imagine o seguinte, tem aqui um objeto, um bloquinho aqui, tá? Aí, a gente está olhando, a gente quer enxergar esse objeto. Peraí que eu fiz errado aqui. A gente quer enxergar esse objeto, tá certo? Como que acontece esse processo para a gente enxergar esse objeto? Como que a gente enxerga esse objeto, né? Essa é a pergunta inicial. O que o pessoal pensava antigamente? O pessoal pensava antigamente que saía luz dos nossos olhos, né? Então pensava-se isso antigamente. Mas é claro que num primeiro estudo disso, essa teoria cai por terra, né, gente? Então, você entra num quarto escuro, você não consegue enxergar as coisas, porque não sai luz dos seus olhos, tá certo? Então, como que a gente consegue enxergar os objetos? Objetos que não produzem luz própria, né? Que não são fontes de luz. Uma lâmpada é uma fonte de luz, uma vela é uma fonte de luz, o sol é uma fonte de luz, certo? Agora, como que a gente consegue enxergar os outros objetos que não são fontes de luz? Da seguinte forma, a luz vem desses objetos que são fontes de luz, bate nesse objeto, reflete e chega até os nossos olhos, certo? Então, é dessa forma que a gente consegue enxergar os objetos. Essa reflexão difusa é que é responsável por a gente enxergar a maioria dos objetos, tá certo? Porque a maioria dos objetos vai ter uma superfície meio irregular, né? Então, os raios vão se propagar em várias direções, fazendo com que a gente enxergue aquele objeto. Ok, gente? Então, é assim que a gente consegue enxergar qualquer objeto. A luz vem de uma fonte de luz, bate no objeto, reflete e chega até os nossos olhos. Ok? Então, essa é a reflexão. Essa reflexão, gente, ela pode acontecer em um espelho plano, né? Que é esse espelho, geralmente, que a gente tem em casa, tá certo? Qual que é a característica do espelho plano, gente? A imagem que é formada no espelho plano, que é essa aqui, ó, ela vai ser uma imagem do mesmo tamanho que o objeto, tá? E geralmente, no caso do espelho plano, a imagem ela é formada de maneira invertida. Como assim? Se você tem lá no espelho a letra L, você colocou lá no espelho a letra L, tá? Você colocou lá no espelho a letra L. Aqui está o espelho, vou colocar aqui. Como é que vai ser formada a imagem dessa letra L? Ela é formada assim, ó. Ela é formada ao contrário, tá certo? Por isso, gente, por exemplo, nas ambulâncias, né, carros de socorro, o nome vem escrito ao contrário, para quando a pessoa olhar no espelho, né, no espelho retrovisor do carro, ela vê o nome correto, tá? Isso é uma característica somente do espelho plano, tá bom? E a imagem do espelho plano, ela não vai ser nem aumentada nem diminuída, ela vai ser do mesmo tamanho, ok? O espelho esférico, gente, existem dois tipos de espelhos esféricos. O espelho convexo, que é esse aqui é o convexo, tá? E o espelho côncavo, que é esse aqui, ó. O côncavo aumenta a imagem, tá? E o convexo diminui. Então, o convexo diminui a imagem e o côncavo aumenta a imagem, tá vendo? Ó, imagem aumentada e imagem diminuída. Esses espelhos côncavo e convexo, que são os espelhos esféricos, também a gente agora já tem no nosso dia a dia também, né? Aqueles espelhos de maquiagem que costumam aumentar a imagem, aquilo ali é um espelho esférico, é um espelho côncavo, que aumenta a nossa imagem para a gente ver detalhes, né? Ao fazer a maquiagem, tá certo?
Então, isso é comum. O espelho convexo, por exemplo, tem naquelas... Antigamente tinha, né? Em locais, em comércios, existiam esses espelhos convexos para que a gente pudesse ver ali as imagens, por exemplo, do ambiente como um todo, né? Para evitar roubos e tudo mais, tá certo? Então, esses espelhos também fazem parte do nosso dia a dia, tá bom? Então, é importante a gente perceber como que é essa imagem. No espelho plano, sempre do mesmo tamanho, espelho convexo menor, espelho côncavo maior, tá bom? E o outro fenômeno que a luz consegue produzir, gente, é a refração. O que é a refração, gente? A refração é quando a luz bate em um determinado meio e passa, ela muda o meio de propagação, tá? Então, tá aqui, ó. Ocorre quando a luz muda o meio de propagação. E é claro que ela vai sofrer um desvio nesse processo, né? Vamos supor que aqui tem o meio 1 e aqui tem o meio 2. Que nesse caso aqui poderia ser o ar, o meio 1, por exemplo, ó, e o meio 2 a água, né? Então, a luz, ela viria nessa direção aqui, ó, nessa direção do raio azul, certo? Quando ela bate aqui na superfície de separação aqui, ó, entre o ar e a água, o que acontece? Acontece um desvio desse raio, justamente porque ocorreu a mudança de meio, tá? Se não tivesse essa mudança de meio, esse raio ia se propagar direto aqui, ó. Ele não ia sofrer desvio, tá? Então, ele está sofrendo desvio justamente por conta disso, porque houve a refração. Aí, observe essa figurinha aqui, gente, que é interessante, ó. Toda vez que acontece a refração, né, a gente tem o quê, ó? A gente tem uma imagem que a gente consegue ver como se esse objeto aqui tivesse quebrado, né? Porque a gente está vendo a imagem aqui sendo desviada, que é justamente essa partezinha aqui, ó. O feixe de luz foi desviado. Então, a gente consegue ver como se tivesse quebrado ali o objeto que está dentro da água, ok? Então, isso é a refração. Vai mudar o meio de propagação, tá bom? E aí, gente, a gente já entra nos exercícios. A revisão, basicamente, era sobre isso a semana 1, tá? A gente entra nos exercícios do PET, que estão nas páginas 64, 65 e 66, ok? Aí eu fiz para vocês o número 2, o número 3 e o número 4, tá? E aí vocês vão fazer o número 1 e o número 5, beleza? Vamos lá, ó. No número 2 nós temos o seguinte: a figura mostra um objeto AB colocado em frente a uma pequena lâmpada acesa. Atrás dele existe um anteparo opaco situado paralelamente a AB, ok? Aí pede na letra A, desenhe na própria figura a sombra AB do objeto projetada sobre o anteparo. Para a gente desenhar a sombra, gente, é só fazer isso aqui, ó. Você vai fazer o raio de luz saindo da lâmpada, passando pelas bordas do objeto, ó, e chegando no anteparo. Essa parte aqui que foi formada vai ser a sombra do nosso objeto, que é a nossa setinha aqui, certo? Que foi o que foi desenhado aqui, ó. A sombra é esse amarelinho aqui, certo? Aí depois falou, indique na própria figura a região do espaço que fica escura, isto é, que não recebe luz da fonte. A região que fica escura é essa região toda aqui, ó, que é a nossa sombra, tá? A região de sombra. Coloquei até uma legendinha aqui, né, ó. Essa região amarelinha aqui vai ser a região de sombra, tá? Que não vai receber luz, né? Porque o nosso objeto ali está sendo um obstáculo para a passagem daquela luz, ok? Letra C. Se o objeto for aproximado da fonte, então o objeto estava aqui, era esse vermelhinho aqui. Agora ele foi aproximado da fonte, ó, ele passou para essa posição aqui, certo? O tamanho da sombra aumentará, diminuirá ou não se modificará. Aí tem que traçar o diagrama, ok? A gente sabe que para esse objeto que estava nessa posição aqui, a B, o tamanho da sombra seria esse aqui, ó, né, esse vermelhinho aqui. Como eu quero diferenciar, eu tracei de azul a nova sombra, né? Então, o objeto está aqui, vim, tracei os raios, bateu lá no anteparo, bateu no anteparo. Então, essa daqui, essa flechinha azul aqui, que é a nossa nova sombra.
É claro, gente, que ela é maior do que a anterior. Então, quando o objeto se aproxima da fonte, a gente tem o quê? O aumento da sombra. A sombra irá aumentar, tá? A gente tem um aumento dessa sombra. Ok, gente? Então, o desenho ficou bem explicadinho ali, mas se tiver alguma dúvida, é só me mandar depois, ok? Vamos para o exercício 3. No exercício 3, a gente tem o seguinte: um professor de física fez uma brincadeira com os alunos, colocando uma mensagem de maneira invertida no quadro, para que seus alunos pudessem decifrar o que estava escrito. Rafael, muito esperto, colocou a mensagem de frente para o espelho plano. Como deve ficar a imagem após ser colocada diante do espelho? Então, o que vai acontecer? Se o professor colocou a imagem invertida, que é essa primeira imagem aqui, quando o menino colocar na frente do espelho, a imagem vai desinverter. É como acontece nos carros de segurança que eu estava falando, ambulâncias e coisas do tipo. Então, a imagem que ele vai ver no espelho vai ser essa aqui, ó. É uma imagem desinvertida, né? Então, vai estar mostrando a frase certinha ali. A educação muda o mundo, tá certo? Então, a gente consegue perceber ali como é que vai ser a nossa frase, ok? Então, é só isso no número 3. E o número 4, gente, está dizendo o seguinte, ó. Uma pessoa vai até o Museu de Ciências e numa sala de efeitos luminosos se posiciona frente a diferentes tipos de efeitos, que são o espelho côncavo, o convexo e o plano, né? Qual situação a seguir representa a correta imagem que é possível essa pessoa obter de si mesma? Então, vamos lá, gente. Existem alguns detalhes aqui. O primeiro que eu vou excluir é a letra C. Por que eu vou excluir a letra C, gente? Lembra que eu falei que quando o espelho é plano, a imagem tem que ser do mesmo tamanho que o objeto? E aqui não está do mesmo tamanho, está menor. Então, a gente já exclui a letra C, ok? Vamos para o caso do espelho da letra D, que é o convexo, tá? No espelho convexo, gente, o que acontece? A imagem é menor, beleza, né? Aqui tá menor. Só que a imagem, ela não é invertida. Tá vendo que a imagem do homem aqui tá de cabeça para baixo? Ó? Não pode ser essa imagem, tá? Se fosse uma imagem certinha, igual essa aqui de cima, ó, estaria certo, né? Porque o espelho convexo diminui a imagem, mas ela não é invertida. Então, a letra D também está errada. Vamos para a letra B. O que está errado aqui na letra B, gente? Quando o objeto está em cima do foco do espelho, existe um ponto lá que chama foco do espelho. Se o objeto estiver em cima desse foco, não existe formação da imagem, tá? Não vai ter nem imagem maior, nem imagem menor, nem de nenhum jeito, tá certo? Então, toda vez que o objeto estiver em cima do foco, não vai existir essa imagem, ok? Então, a gente cancela a letra B também. Então, o único correto é a letrinha A, né? Onde a gente tem um espelho côncavo, e esse espelho côncavo fez o quê? Ó? Aumentou a nossa imagem, e é uma imagem direita, não foi invertida. Aí tá certinho, tá? Então, a única situação possível é a letrinha A, ok, gente? Então, vocês vão fazer para mim agora o número 1 e o número 5, mas eu preciso que vocês copiem esses que eu fiz também, tá? O número 2, o número 3 e o número 4. Porque eu preciso do arquivo inteiro, né? Que vocês fizeram tudo, tá certo? Então, copie os que eu já fiz e faça o 1 e o 5, tá bom? Eu estou montando já a sala de aula, vai ficar lá o espaço para vocês mandarem direitinho, tá bom? Mas quem não conseguir, pode me mandar por e-mail ou pelo WhatsApp também, não tem problema nenhum, tá certo? Então, gente, a gente vai ver a semana 2, tá? Agora, e a gente vai, para a gente encerrar essa primeira parte, tá? A gente vai ver semana 1 e semana 2, porque os assuntos são bem complementares, tá? Eu resolvi dar a semana 1 e a semana 2, ok, gente? Então, até daqui a pouquinho com a nossa semana 2. Tchau, tchau para vocês, fiquem com Deus.